Estou começando mais um vídeo. Falarei da batalha espiritual e controle territorial, sobre os prisioneiros das trevas se transformando em guerreiros da luz. Falarei da guerra da luz contra as trevas, sobre o domínio das vidas, sobre as cidades com alto grau de malignidade por causa da prostituição, vícios e derramamento de sangue. Irei falar dos talentos espirituais que ainda não se converteram e estão em cidades humildes esquecidas pelos governantes, mas lembradas por Deus. Falarei do perigo das cidades babilônicas, e os seus demônios que caminham dentro delas procurando alguém para tragar. Irei falar entrando dentro dos redutos dos inimigos, e resgatando as almas que estão no ninho de Satanás. Falarei sobre os louvores que afastam o mal e quebram as cadeias espirituais, e também vou falar dos falsos louvores. Irei falar das provas que os santos passam dentro das suas congregações por serem liberais. Falarei da graça que ultrapassa as quatro paredes do templo. Irei falar das maldições que vêm sobre as imposições de mãos sobre a cabeça. Falarei das escolhas do bem e do mal através da consciência, e sobre o princípio da legalidade. Começarei falando sobre os territórios dominados por demônios, para esclarecer algumas dúvidas sobre a experiência que eu tive quando eu era bruxa. Um bairro consagrado aos demônios que o controlam. Uma pergunta: a igreja que é de Deus, pode através da oração expulsar todas as legiões e dominar o território? Vou responder pelo tempo que tive no ocultismo, sobre as guerras pelos territórios para o dominar. Essas coisas que falam que a igreja pode expulsar todos os demônios de um lugar e libertar a vila da opressão, é fábula. Isso não existe. Muitos escritores querem vender livros falando sobre esse assunto. Os demônios são espíritos, não são iguais às pessoas que, quando são expulsas de um lugar, não podem voltar. Satanás, desde o início da criação, nunca desistiu de tentar a humanidade. Mesmo que Jesus tenha vencido ele na cruz do Calvário, ele continua trabalhando contra a igreja. Ele sabe que o seu tempo é curto e que resta pouco tempo, e não vai desistir de levar milhões de almas. Ele é um inimigo derrotado, mas insistente em lutar contra o povo de Deus. Não importa o quanto ele seja ferido na guerra contra a igreja, ele é persistente em ter uma gota de esperança que um dia irá derrotar a igreja. Mesmo Jesus subjugando na cruz do Calvário, ele derrotado nunca desistiu de pelejar contra a igreja. A prova bíblica é que ele irá ser amarrado por 1000 anos, e depois de ser solto, irá pelejar contra o povo de Deus. Mesmo sabendo que não tem possibilidades de vencer, ele irá tentar as suas últimas tentativas nesse fim de tempos. Vocês pensam que a igreja orando irá expulsar uma multidão de demônios de um bairro ou cidade para controlar? Isso é mito. Não há possibilidade nenhuma de uma cidade ficar livre de demônios. O mundo ficará livre dos demônios quando Jesus lançar Satanás e a morte no lago de fogo. Quando o chefe for lançado no lago e ficar preso para sempre, não haverá mais quem domine a terra. Quando um líder cai, junto com ele o seu reino afunda. Assim foi com o rei Nabucodonosor, Hitler, Mussolini e outros. Para o mundo não ser dominado, Satanás tem que cair primeiro e todo o seu reino com ele. Não acredite nesses ensinos de expulsar demônios de uma vila para dominar o território. No livro de 2 Coríntios 4 verso 4, fala que Satanás é o Deus deste mundo. Enquanto ele for o rei desse sistema de iniquidade, não pode expulsar os seus espíritos malignos de um lugar. E quando ele deixará de dominar a terra? Quando Jesus vier e colocar ordem nesse plano. Então não acredite em ensinos que falam que pode expulsar todos os demônios de uma cidade na oração, enquanto o rei desse mundo não for preso. Expulsar uma legião de uma pessoa é bíblico. Agora expulsar de um bairro inteiro para eles não possuírem mais ninguém é ilusão. A igreja está no mundo, mas não pertence a ele. É como estrangeira. A igreja brilha como a luz desse mundo, e faz a diferença em seu modo de viver, para assim fazer o evangelho entrar na vida das pessoas. Sendo assim, resgatará os povos desse mundo corrupto, para que as almas ao morrerem, venham a entrar no reino dos céus. A igreja está em guerra espiritual contra Satanás e os seus demônios, mas não para conquistar pedaços de terras como vilas, cidades e países. A guerra é para conquistar as vidas, onde cada alma é preciosa no mundo espiritual.
o valor de cada pessoa, é o motivo dessas batalhas espirituais. Tudo isso porque as pessoas têm a imagem e semelhança de Deus. Os demônios já querem as pessoas, por serem essa obra-prima parecida com o Todo-Poderoso e Criador da Terra. Se a igreja orando consegue expulsar todos os demônios que controlam uma cidade, eu pergunto uma coisa: por que há tantas mortes e prostituições nas cidades se foram expulsos? Se a igreja conseguiu controlar, era para entrar a paz, porque feliz é a nação que tem o seu Deus como Senhor. Salmos 33 verso 12. Agora irei falar o que é dominar os territórios dentro do mundo espiritual. A igreja está dentro de um mundo que já é do maligno, mas não sobre o domínio desse príncipe das trevas, porque as leis do pecado que regem esse mundo terreno, não podem reger a vida do verdadeiro cristão. Sua Bíblia, as leis desse mundo, é a liberdade de fazer o que quiserem e de quebrar os preceitos bíblicos. Quem está fora das leis desse mundo, mesmo no território do diabo, está livre dos seus domínios. Mas se estiver sendo regido pelas leis desse mundo, os demônios têm legalidade na vida dos que andam em suas leis. A igreja pode controlar os bairros das cidades ganhando o maior número de almas. Quantas almas uma igreja consegue tirar do cativeiro de Satanás, significa o seu poder de fogo e a força de seu evangelho. A igreja que converte uma cidade, está formando o exército de Deus, tirando o povo do cativeiro. De prisioneiros eles se tornam soldados de Deus, que lutam contra os espíritos malignos que um dia os aprisionaram. Quando eu era bruxa, teve uma cidade chamada Ingazeira que fica no estado de Pernambuco, onde algumas bruxas fundaram. Isso foi na década de 90, porque foi revelado que Deus iria levantar homens de Deus da cidade de Ingazeira. Na década de 80, teve uma cidade do Brasil que não me lembro o nome, onde as bruxas conseguiram controlar 80% desse território, e 20% quem controlava era a igreja. Os 20% de domínio dessa igreja aumentou para 70% por causa do número alto de conversão, e o controle das bruxas de 80% caiu para 30%. Eu não sei como está essa cidade nos dias de hoje. A igreja não pode expulsar todos os demônios de uma cidade inteira igual dizem, mas pode dominar o território convertendo as pessoas. Teve muitas cidades que eram violentas, grandes taxas de homicídios e perigosas de se viver. Com o passar dos anos, a taxa de homicídio diminuiu, e a paz reinou em algumas cidades. Isso significa que houve um domínio espiritual da luz sobre as trevas. As atividades diabólicas ficaram mais fracas na cidade, porque a luz assumiu o controle. Isso não significa que os demônios foram embora da cidade, e que o mal foi extinto do lugar. Houve um enfraquecimento diabólico na cidade, mas os demônios ainda estão na cidade. Qual é a prova de que eles ainda continuam na cidade? Quando você ver salões de festas com muitas músicas e danças, enquanto tiverem esses altares de sacrifícios nas cidades, os seus deuses irão receber as suas ofertas, o que abre legalidade para eles trabalharem nessas vidas. Essas festas alimentam as forças desses espíritos. Sabem por que a igreja não pode expulsar todos os demônios de uma cidade inteira? É porque sempre vão ter coisas da cidade que irão atrair os espíritos das trevas. Enquanto tiver pecado para alimentar os demônios, não haverá cidades livres 100%. Se a população inteira de uma cidade for santa, e apenas uma pessoa praticar o pecado, a pessoa praticante do pecado será o instrumento que atrairá os demônios. O seu corpo será condutor de legiões de demônios, porque uma pessoa sozinha que vive no pecado, pode trazer uma legião desses espíritos das trevas e influenciarem os santos ao erro, e ainda tirar a paz de uma cidade inteira que é tranquila. Para uma cidade inteira ser livre de todos os demônios, a população inteira teria que se converter, e tem que ser aquela conversão genuína, que é diferente de ser apenas membros de igrejas sem compromisso com Deus. Isso nunca irá existir, de uma cidade inteira ser livre dos demônios, porque toda a população tem que se libertar desses espíritos das trevas. Não acredite que um povo orando por uma cidade, irão colocar todos os demônios para fugirem, e libertarem uma população que sempre abre a legalidade para esses espíritos. Um povo de coração duro que não deixa o pecado, não quer se converter,
preferindo se dedicar aos prazeres da cidade babilônica onde vivem. Como uma igreja consegue controlar um território, onde o povo abre legalidade e não se ajudam para esse domínio acontecer? Como conseguir fazer um povo se humilhar e se arrepender dos seus pecados, igual Jonas fez na cidade de Nínive, dominar territórios e converter um povo tirando da escravidão de Satanás? Leiam o livro de Gênesis 18, verso 23 até 33. Perceba que Sodoma e Gomorra eram duas cidades corrompidas pelo pecado, territórios controlados pelos demônios da sodomia, prostituição, homossexualismo e de todas as formas de vícios. Deus pediu apenas 10 justos para poupar a população imunda dessas cidades, por causa de alguns que são justos. Uma população corrompida pode escapar das piores desgraças da terra. Isso é a prova de que Deus pode controlar um território inteiro por causa de alguns justos. A oração para expulsar todos os demônios de uma cidade não é controle de território, mas a conversão da população é o controle do território. É claro que a oração enfraquece as atividades demoníacas. Uma cidade pode diminuir a criminalidade por causa das orações. Muitas vidas são prolongadas, covas da morte são fechadas, livramentos de acidentes e novas oportunidades para viver são oferecidas. As pessoas ganham novas chances em uma cidade corrupta por causa das orações dos fiéis. Todas as imoralidades de uma cidade podem ser detidas através das orações, e os seus demônios neutralizados. Mas o que vai derrotar os demônios dessa cidade é tirar o maior número de almas das mãos desses espíritos das trevas, tirando eles das atividades diabólicas que participam, e assim fazer os escravos se transformarem em homens valentes de Deus, e recrutar para o exército do Reino da Luz para combaterem esses demônios, e também ajudarem a tirar mais almas dos cativeiros. João 8 verso 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A batalha espiritual sempre vai existir, até o dia que o príncipe desse mundo for lançado no lago de fogo. A força da luz luta contra a força das trevas. A igreja e os demônios estão por todas as cidades. A igreja pode assumir o controle espiritual de um lugar, mas os demônios não sairão da cidade, mesmo sendo subjugados pela luz. Eles mesmos enfraquecidos não desistem, e ficam ao redor rugindo como leões, à procura de capturarem as presas mais fracas, e esperando o povo de Deus vacilar os seus pés para invadirem as fortalezas, e tomarem os territórios que o povo de Deus conquistou. Leiam 1 Pedro 5 verso 8, que fala para sermos vigilantes, sensatos e sóbrios. Os inimigos espirituais não desistem nunca, mesmo sabendo que a igreja está triunfando, diferente dos crentes que desistem muito fácil de querer vencer no mundo espiritual, por causa das perseguições ministeriais, e dos levantes da igreja que fica na oposição ao seu trabalho e às críticas. A cidade de Tijuana do México é a maior do mundo em homicídios. Quando fui visitar essa cidade em 2017, eu vi milhões de demônios homicidas operando ali. Os demônios controlam essa cidade em 77% na área espiritual, e apenas 23% está sob o poder da igreja. Isso é pouco. O evangelho tem que reinar para converter os homens sanguinários, e assim as pessoas não irão morrer se os matadores da carne se converterem. Algumas cidades que Deus me revelou, que têm soldados que serão fortalezas mas ainda não se converteram, e estão em lugares desconhecidos, e dessas cidades Deus irá levantar homens para fazerem a diferença no mundo. Mas os missionários têm que ir lá para descobrirem esses talentos escondidos que estão no interior do Brasil. São lugares longes dessas cidades grandes que corrompem o povo, lugares bons para quem deseja viver uma vida santa, longe das tentações das grandes cidades urbanas. Irei revelar os talentos espirituais que ainda não se converteram em algumas cidades, e nessas cidades tem homens e mulheres que ainda não se converteram, e estão esperando alguém ir pregar o evangelho para eles. As cidades de Guaramiranga e a cidade de Grangeiro do Ceará, as cidades de Itacoruba, Solidão, Calumbi e Ingazeira do estado do Pernambuco, a cidade de Viçosa do Rio Grande do Norte, cidade de Miguel Leão do Piauí, cidade de Bernardo do Mearim do Maranhão,
as cidades de Banach e a cidade de Pau de Arco do estado de Pará, e as cidades de Parari e de São José do Brejo da Cruz do estado da Paraíba, cidade de Bragança Alagoana de Alagoas, cidade de Amparo de São Francisco do Sergipe, cidade de Mucurici do Espírito Santo, cidades de Serra da Saudade, Grupiara e Cedro do Abaeté, e a cidade de Senador José Bento de Minas Gerais, as cidades de Borá, Orou, Flora Rica, e Nova Castilho de São Paulo, as cidades de Lafayette Coutinho, Lagedinho, Catolândia e Maitinga do estado da Bahia, as cidades Jardim Olinda, Santa Inês, Nova Aliança do Ivaí que ficam dentro do Paraná, as cidades de Santiago do Sul, Lajeado Grande e Paial do estado de Santa Catarina, as cidades de André da Rocha, União da Serra e Coqueiro Baixo do Rio Grande do Sul, as cidades de Anhanguera, Cachoeira de Goiás e São João do Paraúna do estado de Goiás, as cidades de Oliveira de Fátima e da Chapada de Areia do Tocantins. Dessas cidades, Jesus tem frutos para colher, lugares que nem os mapas têm o prazer de divulgar essas cidades por não terem importância para o Brasil, um povo esquecido pelas autoridades políticas, mas lembrados por Deus. Cidades abandonadas por não serem grandes centros babilônicos. Vou falar sobre as grandes cidades que oferecem todos os confortos do mundo, mas ofereceram perigos espirituais por causa das grandes ofertas dos prazeres que oferecem às pessoas. Uma cidade contaminada, com altas taxas de mortalidade como homicídios e acidentes de carro, significa que existem grandes atividades dos ceifeiros da morte nessa cidade. Cidades que têm festas, prostituição, drogas, mortes e roubos são cidades que têm diversidades de pecados, e têm todas as formas de corromper o povo, existindo uma variedade de demônios de vários projetos trabalhando cada um segundo a sua vocação. Uma cidade com alto nível de contaminação pode influenciar uma pessoa para o mal. Os crentes que vivem nessas cidades correm riscos de se contaminarem com o vinho da prostituição espiritual. O crente tem que vigiar em dobro nessas cidades para não negar a sua fé. A maioria das igrejas estão sendo influenciadas pelos pecados dessas cidades, deixando-se contaminar. Viver nessas cidades que são infestadas pelos demônios é muito perigoso, porque eles entram nas pequenas aberturas espirituais que as pessoas abrem para eles, e assim acontece as possessões demoníacas em corpos vazios sem Deus. Os demônios possuem as pessoas para matarem as outras, e tem aquelas que eles apenas manipulam as mentes. O crente, para viver nessas cidades infestadas, tem que fechar todas as portas de sua casa espiritual para não ser possuído, e fazer a diferença nas cidades do pecado não é fácil, porque será olhado como estranho por ter o seu comportamento diferente. Os demônios usam as pessoas para zombarem das roupas dos cristãos e dos seus comportamentos santos. A sua atitude será oposta e diferente em relação à população, que lhe chamará de estrangeiro em seu modo de vestir, e darão risadas por não andarem nus, igual à população que andam nus pela cidade. Os demônios irão procurar legalidade para possuírem esses crentes para controlarem as suas vidas. O crente tem que vigiar, e não abrir aberturas em sua vida através do pecado. O mundo irá seduzir, a cidade babilônica vai lhe oferecer todas as vantagens para corromper a sua fé. Se viver uma vida santa e renunciar todas as formas de prazeres, nada da cidade irá derrubar a sua fé. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego não comeram o manjar da Babilônia, e não se dobraram para os deuses de Nabucodonosor. Nós, como crentes verdadeiros, não podemos comer dos manjares dos prazeres do pecado, e nem nos prostrarmos diante dos deuses da cidade, que é o dinheiro, mulheres, homens, bens materiais e posses. Outros desafios que os crentes precisam ter: eles precisam entrar dentro das casas de feitiçaria para ganharem almas, e também salões de danças e bocas de fumo. Esses são os ninhos de Satanás que ficam nas cidades babilônicas. Para fazer essas coisas, tem que ter o chamado de Deus, e quem tem vontade para fazer esses trabalhos fora da igreja, tem que se preparar espiritualmente. Entrar em uma casa de bruxas para pregar, se não estiver preparado, irá passar vergonha, porque elas atacam com as suas magias, e o crente que não é revestido sai enfermo desses lugares.
Entrar dentro de um templo de feitiçaria sem as armaduras de Deus irá perder a guerra. Crentes que estão nus sem as armaduras, e cheios de aberturas espirituais em suas vidas, ao entrarem em lugares carregados de negatividade, eles irão absorver tudo isso para sua alma, e os demônios do templo da feitiçaria irão entrar através das aberturas da casa espiritual que esses crentes abriram em suas vidas com o pecado. Marcos 16 verso 15, a Bíblia diz: pregai o evangelho a toda criatura, não importa o local que estejam, não escolha locais para pregar. O evangelho é para bruxos, assassinos, traficantes, prostitutas, homossexual, amaldiçoados ou marcados pelo diabo. Uma igreja também pode ser casa de demônios. Como isso pode ser possível? Igrejas demoníacas vestidas de pele de cordeiro. Essas casas de feitiçaria sabem se passar por casas de orações. É as trevas camufladas de luz, uma luz falsa, não verdadeira. Como identificar essas igrejas através de objetos de bruxaria, instrumentos de umbanda, acessórios da maçonaria, as ervas, plantas, flores, sal, rosas que estão no espiritismo, a água benta do padre que chamam de ungida, é água sagrada que usam na bruxaria. Essas coisas abrem legalidade nos cultos para os demônios trabalharem, porque essas formas de cultuarem é antibíblica, e tudo que não está na Bíblia sobre a forma de cultuar e a igreja adota. Se os demônios operarem, não adianta reclamar com Deus. Ele não deixou nas cartas de Paulo essas formas de culto. Depois as pessoas são possuídas na igreja por causa desses acessórios condutores de demônios. A culpa é do pastor que consentiu com essa forma de cultuar. Essas coisas atraem os demônios para a igreja, e só não vai possuir quem estiver com as armaduras. E quem não estiver vai ser possuído. Os demônios sentem atração por objetos e instrumentos que estão nos templos das bruxas, e quando a igreja adota em seus cultos esses acessórios, os demônios vêm, porque são deles esses condutores, e estão dentro da casa de Deus. Falarei do louvor que afasta os demônios e que quebram as cadeias espirituais, e sobre o falso louvor que atrai o mal. Levítico 22, verso 17 ao 22. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias que oferecerem ao Senhor em holocausto segundo a sua vontade, oferecerá macho sem mancha, das vacas, dos cordeiros ou das cabras, nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem mancha será, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Repare que Deus é exigente para quem oferece as suas ofertas nos altares. Ele não quer cordeiro cego, quebrado ou aleijado, cheios de verrugas, sarnas ou impingens, que significa que a pele está amarelada, cheia de furos ou rasgadas. Levítico 22, verso 20. Não oferecereis coisa alguma que tenha defeito, porque não seria aceita em vosso benefício. Hebreus 13, verso 15 e 16. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Quando estamos no altar ou púlpito, oferecemos o nosso sacrifício de louvor, que são os frutos dos lábios. E o sacrifício é a mesma coisa de oferecer um cordeiro no altar. Por isso, quando estamos no altar louvando a Deus, temos que oferecer o nosso cordeiro puro e limpo, um louvor santo e puro. Não devemos oferecer um cordeiro doente ou aleijado. Não podemos oferecer um louvor doente espiritualmente falando. Ofereça o melhor louvor no púlpito, porque ele é santo. Esses falsos louvores são iguais um lobo vestido de pele de cordeiro, que engana quem ouve e canta, e na verdade são condutores do mal. Até os ritmos de louvores copiados das músicas do mundo atraem eles.
As letras da música gospel cheias de incentivo ao sucesso, prosperidade, sonhos, menção material, reconhecimento, conquista, fama, fazem os que humilharam você a ver a sua vitória. Isso é uma forma de provocação. Louvores da atualidade que não falam da salvação, do céu, da eternidade e nem exaltam mais a Deus, e sim os bens da terra. Louvores recheados do evangelho da prosperidade, e as suas letras são tão profanas, que mesmo na boca de um santo que é reto não tem poder para quebrar as cadeias. Louvores também são instrumentos de batalha espiritual. No livro de 1 Samuel 16 verso 14 ao 23. Fala que quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno se retirava de Saul, apenas através do toque da harpa e da melodia do instrumento já afastava o demônio. Perceba a importância de um ritmo santo na casa de Deus. Os demônios não suportam ao ouvirem o som da melodia, diferente desses forrós e pagodes de pandeiro que são ritmos usados em casas de feitiçarias, carnaval e salões de danças para a invocação dos próprios demônios que criaram esses ritmos. Esses sons nas igrejas não expulsam os demônios, mas atraem muitos deles para participarem dos cultos. Isso é legalidade em chamar os lobos para devorarem as ovelhas. No livro de Atos 16 verso 25 e 26, Paulo e Silas estavam presos na prisão acorrentados. A oração e o louvor deles abriram as prisões, soltaram as correntes que os prendiam e abalaram os alicerces da prisão. O louvor foi usado com a oração para sacudir aquele lugar, e se as letras desse louvor que Paulo e Silas louvaram fossem profanas, e ofendesse a glória de Deus, será que teria o mesmo resultado? Falarei de vários falsos evangelhos que destruíram a igreja hoje, por isso que ninguém vive mais a sã doutrina, porque trocaram o evangelho verdadeiro por um evangelho pirata. A igreja tem que se alimentar do maná do céu que é o pão da vida, a sã doutrina. A maioria das igrejas estão se alimentando de pratos de lentilhas que é o falso evangelho. Trocaram a verdade por uma xerox, uma cópia frágil que não edifica ninguém. Trocaram as suas primogenituras por um prato de lentilha, e até hoje as igrejas se alimentam dessas migalhas. A primogenitura dura para sempre, e o prato de lentilha, comeu acabou. Trocaram o evangelho eterno pelo evangelho passageiro. O prato de lentilha é saboroso, mas não matará a sua fome para sempre. Esse é o falso evangelho que parece saboroso por prometer coisas boas, levanta o eco e encobre os pecados, mas não lhe dará a vida eterna. Falei dos falsos louvores, mas a mesma coisa é a palavra pregada, ou o ensino que pode ser a semeadura do joio ou do trigo em terras férteis. A semente que você lança no coração de alguém determinará o tipo de fruto que a pessoa irá ter no futuro. Aquilo que a igreja está lhe ensinando formará o tipo de pessoa que você vai ser. Você tem semeado o evangelho que nascerá os frutos do Espírito, ou semeado o evangelho dos frutos da carne, o evangelho da prosperidade, que somente serve para lhe tornar cheio de ambição para as conquistas. Esse evangelho prioriza a busca dos sonhos e prende a pessoa nas coisas materiais, fazendo dedicar a vida inteira na área financeira, ajuntando os ouros monetários que não irá carregar, e esquecendo de ajuntar o verdadeiro tesouro. Tem igrejas que podem corromper muito mais uma pessoa que já está corrompida, porque podem alimentar os desejos da carne de uma pessoa muito mais. Uma pessoa que já está corrompida e tem ambição e avareza, ao ouvir esse evangelho que alimenta os desejos da sua carne, e faz crescer a sua ambição ainda mais por dinheiro. São vários tipos de evangelhos criados que não servem para salvar, mas atraem multidões para os templos. Criaram os evangelhos para os namorados de como conquistar um ao outro. Criaram evangelho para casais, criando métodos sexuais para assegurarem o casamento, e como apimentar as relações sexuais com produtos eróticos, o chamado vale tudo para não divorciar. Eles começam a incentivar métodos sexuais para assegurarem casamentos, incentivando todas as práticas de orgia que vai contra a Bíblia. Toda a sodomia que a Bíblia condena são aprovadas em suas palestras. Quando a pessoa desiste da Bíblia como a solução dos seus problemas, e procura métodos humanos para resolver a sua vida, entra no caminho da perdição.
porque deixou de seguir o conselho da Bíblia, que foi inspirado pelo Criador do céu e da terra, para seguir os conselhos de livros humanos e palestras. Os homens são falhos, limitados no saber. Se está encontrando dificuldades na Bíblia para achar uma resposta, imagine em livros psicológicos cheios de falhas no saber. Criaram o evangelho das estratégias humanas para cuidarem de filhos e da família. Criaram o evangelho da porfia, que fala mais mal das pessoas de outras igrejas, e falam mal das placas denominacionais. Jesus não está preocupado com quem pecou, ou o tipo de pecado que está dentro daquela igreja. Essas críticas não salvam ninguém. Jesus está preocupado com a pregação da santidade que ninguém tem coragem de pregar. É fácil ver as pessoas de outras igrejas se afundando na lama movediça do pecado. Agora, tirar eles dessa lama ninguém quer. Dar a receita de como sair dessa prisão ninguém dá, porque são partidaristas religiosos e preconceituosos. Criaram a doutrina dos atos proféticos, que saem profetizando milagres e bênçãos materiais na vida de todas as pessoas. Esses crentes sem unções, que não foram levantados por Deus, e sim pelos homens, não conhecem a Deus, e lançam profecias na carne baseado no ditado que palavras têm poder. Eles usam o versículo de Gênesis quando Deus criou o mundo, apenas com as suas palavras. Deus disse: haja luz, e se criou. Tudo o que Deus falava se formava. Esse é o engano desse movimento. Nós não temos poder nas palavras para falar, e algo se criar como bênçãos e milagres. Só Deus é o Criador de todas as coisas, e as suas palavras criaram o mundo. Quando o homem diz que as suas palavras têm poder, ao ponto de falar algo e se criar, ele se compara a Lúcifer, que sempre quis ser Deus. Mesmo os vasos levantados por Deus não podem criar nada através das palavras, mas o Espírito Santo irá usar ele para profetizar bênçãos e milagres, e acontecerá. E as coisas irão acontecer porque não é o homem profetizando na carne, mas o próprio Deus falando pela sua boca. Não podemos sair profetizando bênção na vida das pessoas, acreditando que as palavras têm poder, porque profetizar na carne e falar aquilo que Deus não mandou é pecado, mesmo que profetize com a fé. Uma irmã que foi ensinada a crer nessa doutrina, quando seu filho estava com leucemia, ela profetizou a sua cura, dizendo que as suas palavras tinham poder por ser uma crente. Essa mulher estava confiante na recuperação do seu filho e com muita fé. Deus me usou para falar com ela que o seu filho não iria escapar, porque existe um tempo para cada pessoa na terra. Eu abri a palavra em Eclesiastes 3 verso 1 a 4. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. O tempo do filho dela acabou na terra, mas ela não aceitou, e continuou a profetizar na carne com fé. Eu disse: a sua vontade não é a vontade de Deus. E o filho dela faleceu. A doutrina dos atos proféticos não é bíblica. Aquilo que a Bíblia não fala, os homens estão ensinando nos altares. O que tem que ser pregado nos púlpitos é o evangelho da salvação, da santidade, do conselho, da exortação e do consolo. No livro de 1 Coríntios 14 verso 3, e também em 2 Timóteo 3 verso 16, fala sobre a verdadeira pregação. Não trazer essas palestras psicológicas para o altar de Deus. Conselhos psicológicos são bons, mas não têm o poder transformador do evangelho. A psicologia te ajuda em certos momentos, mas quando a causa é espiritual, só o poder da palavra que liberta, porque a psicologia é para a carne, mas o evangelho é para o espírito. Não é pecado ler livros de psicologia, principalmente você que faz faculdade na área para se tornar uma pessoa profissional. Temos que absorver o que é bom, e não deixar o que é ruim prejudicar a nossa fé, igual a filosofia que pode colocar a dúvida na Bíblia, porque a letra mata. O crente pode fazer faculdade de filosofia e usar apenas como uma profissão, e não trazer para a sua fé cristã. A sua fé que adquiriu na igreja não deve ser misturada com a sua profissão de psicologia, filosofia ou outra qualquer, cada coisa no seu lugar. Eu já escutei palestras psicológicas de comportamento em casa por educação,
de uma pessoa que se ofereceu em ajudar as famílias, mas quero isso longe do altar da minha igreja. Não podemos confundir as coisas. Altar é lugar de pregar o Evangelho Santo, e palestras psicológicas são ouvidas em outros lugares de palestras. Palestras não dão resultados nos púlpitos, e mesmo sendo bons conselhos, não vai edificar e nem fortalecer a sua alma. Nenhum ímpio irá se converter em uma palestra psicológica para a família, mas se pregar o Evangelho que liberta o ímpio, ele se rende. Quando está de trás dos púlpitos, entra em guerra espiritual, e são as suas palavras que irão determinar se uma pessoa vai ser ou não. O poder da palavra libertadora tem que sair da sua boca, não as palestras estarem em seus lábios, mas os criadores do evangelho humano estão dando palestras psicológicas piores do que um ímpio psicólogo dá. A filosofia é a mesma coisa, cheia de teoria e possibilidades não concretas. A ciência até hoje não conseguiu provar as suas teses sobre os planetas, e ainda estão descobrindo novas coisas do universo, provando que os doutores nada sabem. Essas palestras familiares, palestras sentimentais e do sexo, e a palestra do dinheiro se focam muito na vida terrena, e esquecem da eternidade. Essa variedade de evangelho mata os cultos. Quem entra na igreja, sai do mesmo jeito que entrou, vazio de alma, com o jugo pesado nos ombros e também muito triste. O ímpio não sai convertido, e com fardo pesado em seus ombros, com pensamentos de fazer loucuras. Substituir o evangelho de poder pelo evangelho da carne é morte espiritual. Enquanto a palavra não for pregada no altar, esqueça as libertações do pecado. Se libertando do pecado, se libertará dos demônios, porque o pecado é o ligamento com esses espíritos. Essas palestras psicológicas podem persuadir as almas por um tempo. Os ímpios podem até congregar e se tornar em um membro, mas não será um crente convertido, apenas mais um crente qualquer, um joio que está perdendo seu tempo, enganado e pensando que conhece a verdade. A palestra só faz persuadir, fazendo a cabeça para alguém aceitar a Jesus usando suas técnicas, mas o evangelho da verdade persuade entrando na alma. A palestra manipula, fazendo a pessoa ser alguém que não é, mas o evangelho transforma o homem em nova criatura. Não estou dizendo que todos que congregam em igrejas palestrantes vão para o inferno, apesar de esses evangelhos de essências terrenas e inspirações humanas não poderem salvar. Eu não sei qual é o plano que Deus tem na vida de cada uma pessoa dessas igrejas. Deus pode tirar algumas dessas igrejas, igual fez com o apóstolo Paulo tirando do regime judaico, e às vezes Deus não tira dessas igrejas, mas usa um deles para ser o agente da transformação, igual fez com José e Daniel, que não os tirou do lugar da abominação, mas fez deles a esperança. Igrejas são assim. Não se sabe quem vai se salvar ou não, independente da placa denominacional. Quando Jesus vai de encontro com a alma, estando ela dentro de uma igreja cheia de abominação, se ele quiser salvar, todo o poder está em suas mãos de visitar aquela alma, antes do seu último suspiro e purificar, redimindo-a com seu sangue poderoso, e se quiser deixar a alma partir no engano, ele deixará, porque é Deus. Apesar de essas variedades de evangelhos estarem levando multidões de almas para o inferno, ele pode interferir com o seu grande poder, porque é soberano. O livro de Mateus 3 e verso 24 ao 30 fala que em um terreno tem o joio e o trigo, os salvos e os perdidos. Não estou incentivando a congregarem em igrejas que negam a essência do evangelho, que não vai lhe acrescentar em nada, e a sua fé não irá amadurecer. Falarei das provas que um santo passa em igrejas modernas. Se você for uma pessoa santa em seu modo de comportamento e nas vestes, e você está em uma igreja liberal, aonde ninguém tem o compromisso de viver a palavra, se o povo vê que se veste diferente, e o seu comportamento é inverso aos deles, irá ser objeto de zombaria e escárnio. Irão dizer que está querendo ser mais santo do que todo mundo da igreja por não participar dos seus atos pecaminosos. Julgos desiguais sempre irão ser problemas, a não ser que Deus queira usar a sua vida para mudar aquele ministério, segurando você como membro da igreja. Caso contrário, Deus irá querer que você congregue em uma igreja que agrade o coração de Jesus.
A graça que ultrapassa os templos e chega em qualquer lugar, mesmo nos lugares mais imundos e abomináveis. Esse é o poder divino da graça. A realidade é que a graça de Deus está acima de qualquer denominação feita pelas mãos dos homens. Essa graça vai de alcance a qualquer pessoa, destruindo as doutrinas falsas que foi plantada em seu coração, rompendo o sistema falho dos homens, fazendo a graça entrar no coração e salvar. Uma mãe de santo estava enferma de cama, e a sua casa era templo oferecido, e o quintal um terreiro dos santos. O meu esposo foi visitar essa mulher e orou por ela. A mulher se converteu, mas faleceu às 23 horas da noite dentro de um quarto cheio de imagens. Ela faleceu dentro do recinto das entidades, onde oferecia rituais nos altares do seu quarto. Fiquei em dúvida se ela tinha sido salva, e orei a Deus pedindo uma resposta, e o Senhor me mostrou ela com uma veste branca, e o anjo de Deus segurando-a pelas suas mãos, e caminhavam por um caminho verde e pastoso, e foi ali que a graça de Deus me surpreendeu em salvar uma pessoa que nunca foi membro de nenhuma igreja, e ainda resgatou ela de dentro de uma casa cheia de abominações e imagens, porque eu não vou crer que Jesus irá salvar as pessoas que estão em igrejas falsas, se eu vi ele salvar uma pessoa de dentro da Umbanda, nem que seja no último fôlego de vida. Quem somos nós para duvidar do poder de Deus, que tem misericórdia para com os homens, não salvando pelos seus méritos, mas pelo seu querer, porque é um Deus bom. Miqueias 7 verso 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança, tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades, e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Lamentações 3, verso 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Salmo 145 verso 8 e 9. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Salmos 89 verso 14. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Salmo 86 verso 15. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor, e grande em benignidade e em verdade. A mãe de santo foi redimida nos seus últimos momentos, e as suas vestes brancas significa que ela foi justificada pelo sangue que limpa, lava e purifica, que ofereceu a graça que é um favor imerecido, que garantiu o seu acesso ao reino dos céus. Vou falar sobre a maldição da imposição de mãos. As bruxas, quando se disfarçavam de crentes e pregavam nas igrejas, algumas delas oravam na cabeça das pessoas com a imposição de mãos, e como uma vidente, eu percebia que os corpos de alguns cristãos estavam descobertos espiritualmente, e a nossa maldição entrava dentro deles. Teve alguns que a maldição das nossas orações não entrava, porque estavam cobertos com uma luz que envolvia seus corpos. Romanos 5 verso 11. O Espírito Santo habita nos justos, e aonde ele está, o mal não pode entrar. No livro de 1 João 4 verso 4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se você vive em obediência a Deus, não há como temer que alguém venha lhe amaldiçoar com a imposição de mãos. A maldição, para pegar, ela precisa de uma causa que é a legalidade. Sem causa nenhuma, não há maldição. Provérbios 26 verso 2. É preciso ter muito cuidado. As pessoas que não são libertas, e pedem oração por imposição de mãos, têm que conhecer quem é a pessoa que está orando, porque dependendo da vida que ele está levando, você pode adquirir um novo mal para a sua vida, e não precisa ele ser nenhum bruxo. Às vezes é um crente normal como qualquer outro, e gosta de orar na cabeça das pessoas. A questão é que ele pode não estar preparado, e tem uma fraqueza em sua vida. Se ele for um crente cheio de depressão, traumas e tristezas em sua vida, ao orar por uma pessoa cheia de sentimentos negativos, ele transportará tudo para a pessoa a quem está orando. Na bruxaria, isso se chama transferir a energia de um corpo para o outro.
Assim como a fogueira transporta o seu calor para o corpo gelado, ou a geladeira que transporta o seu frio para uma comida quente, uma pessoa cheia de feridas na alma, se orar por alguém que não tem, ela transfere isso para outra pessoa. Isso é igual à lepra que passa quando encosta no leproso. Não é questão de demônios, mas daquilo que a pessoa está cheia dentro de sua alma, e compartilha para aquele que não tem. É igual a um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Quando vai orar por outro crente, ao se aproximar do homem de Deus, irá sentir uma unção poderosa emanando dele para você, e sentirá a presença de Deus. E não precisa ser crente para sentir a presença de Deus, porque o ungido passa aquilo que está cheio e transbordando. Isso não significa que o Espírito Santo que está nele irá entrar no corpo do ímpio a qual ele está orando. O ímpio vai sentir a presença de Deus por causa do ungido. Ele está sendo o mediador entre o Espírito Santo e o ímpio, e a presença que o ímpio está sentindo é a ligação espiritual que ele está tendo através do homem de Deus. Toda a alegria, leveza e paz que o ímpio está sentindo é por causa das mãos abençoadas do homem de Deus, que está sobre ele fazendo o ligamento espiritual do ímpio com a presença do Espírito Santo. A mesma coisa é o crente vazio de Deus e cheio de coisas negativas. Ele irá transferir aquilo que está cheio para a pessoa a quem ora. Se não está preparado, a melhor coisa é não orar por ninguém. E se você é uma pessoa que ora e se enche de Deus, e alguém vazio coloca a mão em sua cabeça para orar, fique despreocupado, porque as trevas que está nessa pessoa não pode subjugar a luz que está em você. Mas se você se encontra nessa posição de se encher da presença de Deus, não precisa que alguém ore por você. Quem precisa de oração por imposição de mãos são os necessitados. Quando eu era nova convertida, pegava aquela fila de oração, e depois comecei a buscar a Deus. E tudo o que eu necessitava estava sendo suprido. Quando eu pedia oração no altar, queria paz, leveza, e ser abençoada. Mas quando comecei a orar em casa, tudo isso veio para minha vida. Receber uma oração de um homem de Deus era bom, me sentia bem, mas quando aprendi a orar sozinha, eu comecei a receber muito mais. Aprendi a depender de Deus. Quando comecei a orar sozinha, foi a última vez que pedi oração por imposição de mãos, para ver se sentia a presença de Deus como sentia orando na minha casa. E quando aquele pregador colocou as mãos em minha cabeça, a unção que estava em mim foi para ele, e o irmão começou a pular. Eu pensei que seria impactada, mas foi o pregador da noite que foi ao tocar em mim. Esses foram os 3 meses que mais me dediquei em oração, e depois que o pregador sentiu a presença de Deus na minha vida, eu não senti nada vindo dele. Aquela foi a última vez que peguei a fila de oração, nova convertida, mas já tinha convicção de que não precisava mais passar por isso. Um presbítero que me convidou para ir em sua igreja com o meu esposo, no começo da minha conversão, no final do culto, uma fila enorme cresceu em frente do altar pedindo oração. O presbítero começou a orar por cada pessoa, e nesse momento, eu via um monte de sombras saindo dele e entrando dentro das pessoas que não eram convertidas, e o Senhor me disse que aquelas sombras eram espíritos do alcoolismo, e todas as pessoas que tentavam congregar com ele, não permaneciam e retornavam ao mundo, mas como alcoólatras. Quem bebia pouco e se tornava membro desse presbítero, e quando se desviava, voltava a beber muito mais. E quando tive essa visão dele compartilhando os espíritos do alcoolismo para as pessoas através da imposição de mãos, essa revelação se confirmou quando a sua esposa me chamou para fazer uma oração em sua casa. O presbítero estava trabalhando, e quando eu entrei no quarto do casal, debaixo da cama deles tinha uma garrafa de cachaça seca, e um monte de latinhas de cerveja na estante. A mulher dele sem graça disse que ele não era alcoólatra, e bebia de vez em quando. Eu disse a ela, um pouquinho de fermento leveda toda a massa, e que em apenas um pouco de cachaça já é o suficiente para abrir legalidade aos demônios. Um copo de bebida contém uma multidão de demônios mergulhados dentro do líquido. Eles se materializam em partículas químicas do tamanho dos átomos, e ficam dentro das bebidas esperando alguém tomar. Quem traz litros de bebidas para suas casas, estão levando um litro cheio de demônios.
A esposa do presbítero disse que ele dirigia a igreja do pastor dele, e tinha medo que eu falasse para o seu marido não dirigir mais a obra. Eu disse a ela que espalhar mexericos não fazia parte do meu ministério, mas afirmei que ele não estava preparado para dirigir a obra, e se continuasse trabalhando nessa obra com as mãos manchadas, Deus iria cobrar. Nas igrejas, tem pastores muito mais endemoniados do que as próprias pessoas que eles oram. Em vez desses pastores orarem pelas pessoas, eles é que têm que ser orados pelas pessoas, porque as suas condições espirituais estão piores do que a dos membros. O tanto de pastores maçons que estão abrindo igrejas nos dias de hoje, é um perigo para as orações com imposição de mãos. Esses homens carregam legiões de demônios do ocultismo, e compartilham em seus cultos. Vou tirar uma dúvida de um irmão, que disse sobre o princípio de legalidade. Ele falou que mesmo se o crente estiver se revestindo das armaduras de Deus, a partir do momento em que ele permite que um pastor maçom coloque as mãos sobre a sua cabeça, já está dando legalidade para os demônios agirem. Pela minha experiência que adquiri no mundo espiritual quando era bruxa, e agora como uma cristã, e respondendo à pergunta do irmão, se esse crente que vive uma vida santa sem abrir legalidade, e consultar um feiticeiro pedindo para ele orar por imposição de mãos em sua cabeça, ele está abrindo uma legalidade, através da consciência de que aquilo que está fazendo é errado, e mesmo assim, escolheu ter fé na oração do feiticeiro, confiando nele como autoridade espiritual que está impondo as mãos sobre a sua cabeça. O crente que deixa isso acontecer está consciente, e por isso abre legalidade, diferente de um pastor maçom que está orando pelas pessoas, e ninguém sabe que é um ocultista. As pessoas não estão revestidas das armaduras, e mesmo sem terem consciência de que ele é um ocultista, irão receber a maldição. No caso, se o servo de Deus que não tem o conhecimento sobre a vida daquele pastor, e o pastor ocultista tentar passar o mal para o servo de Deus através da imposição de mãos, não dará certo, porque o servo de Deus é inocente e não sabe que o pastor é ocultista, e também está revestido das armaduras. A não ser que Deus revele que o pastor é ocultista, e o servo de Deus mesmo sabendo que o pastor é das trevas, e insiste em aceitar que ele coloque as mãos sobre a sua cabeça. Nesse caso ele consentiu que as trevas venham para sua vida, e aquela cobertura espiritual que o revestiu da cabeça aos pés começam a sair do seu corpo, porque entende que o servo de Deus está abrindo mão das armaduras de Deus em troca da oração das trevas. O mundo espiritual entende dessa forma, através das escolhas conscientes. É claro que se um servo de Deus não sabe que o pastor que está orando por ele é maçom, ele está livre do princípio da legalidade, pela falta de conhecimento sobre a vida desse pastor, e o mal do pastor maçom não pode ir para a vida dele por ser inocente. É claro que isso é válido para quem está revestido das armaduras de Deus, que pode abrir aberturas espirituais, sim ou não, dependendo das escolhas. Pessoas que não estão vestidas das armaduras de Deus, sempre o mal irá entrar. Elas não precisam abrir legalidades em suas casas espirituais, porque os seus corpos estão abertos. Se você deixar a porta de sua casa aberta e for dormir, o ladrão irá entrar sem pedir licença. Mas se você fechar todas as portas, o malfeitor não irá entrar, a não ser que você abra a porta e convide o ladrão para entrar. Isso é legalidade. Um servo de Deus só perde para o diabo quando abre a porta da legalidade. Uma pessoa ímpia não precisa abrir a porta da legalidade, porque a sua vida em que vive já abriu todas as portas do pecado que dá legalidade. Uma pessoa ímpia já é do diabo, porque abriu todas as portas e janelas de sua vida para os espíritos. A vida de pecado que a pessoa vive, cheia de devassidão e adultério, não precisa abrir legalidade, porque a sua vida é um poço de legalidade, e já vive uma vida debaixo das leis do pecado. Já os crentes separados para perderem a batalha, precisam abrir as portas da legalidade para os espíritos trabalharem. Irei revelar sobre as escolhas através da consciência. A serpente do Éden não podia cirandar com Adão, a não ser pela legalidade, e a partir do momento que o casal comeu do fruto, eles deram legalidade. Como funciona a legalidade? Primeiro Deus faz a pessoa conhecer sobre o que é o bem e o que é o mal,
e ali a pessoa poderá escolher o que vai seguir. Primeiro Deus fez Adão e Eva conhecer sobre as duas árvores, e ainda explicou: se dessa árvore comer, acontecerá tudo isso, e naquele momento a escolha estava em suas mãos, e quando comeram do fruto eles já sabiam das consequências, porque o próprio Deus o fez conhecer. O casal do Éden cometeu o pecado consciente, sabendo do mal que iria vir, e depois que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, se desenvolveu a consciência daquilo que é bom e daquilo que é mal, e Adão passou essa herança genética para toda a humanidade. Quando Abel e Caim nasceram, com eles se desenvolveu a consciência do bem e do mal, através da herança de Adão que ele adquiriu quando comeu do fruto. Com o conhecimento do bem e do mal dentro da consciência humana, a pessoa já podia escolher de como deveria caminhar. Caim decidiu seguir a parte do mal da sua consciência, e Abel decidiu seguir a parte boa de sua consciência, que agora já fazia parte da natureza humana, a consciência que conhecia o bem e o mal. A pessoa irá escolher qual lado andar. O homem poderia ser justo, seguindo a parte boa de sua consciência, e Noé foi um homem que preferiu praticar o que era bom através da consciência. A Bíblia não existia nesse tempo para orientar Noé, ele teve que escolher fazer o que era justo através da consciência. O conhecimento do bem e do mal que estava naquele fruto abriu essa possibilidade de escolha para o homem. Enquanto Noé escolheu a ser justo, os povos do seu tempo escolheram as veredas tortas que o conhecimento do fruto os concedeu. Quando chegou no tempo de Abraão, ele, sem as leis judaicas que não existia na época, ainda conseguiu ser justo. Como Abraão conseguiu ser justo sem nenhuma escritura que o ensinasse a ser fiel, foi através da sua consciência que sabia do conhecimento do bem e do mal herdada daquele fruto. Os homens antes da lei mosaica sempre tiveram escolhas de serem justos ou não a partir do conhecimento do bem e do mal. As escolhas de serem bons ou não estavam em suas consciências, e nunca dependeram das leis mosaicas e nem do Evangelho. Quando Deus disse que se em Sodoma e Gomorra tivesse 10 justos, ele não destruiria as duas cidades. Como poderia ter pessoas justas se não existia a lei judaica e nem as cartas dos apóstolos? Essa é a pergunta. Se uma pessoa pode ser justa sem nenhum escrito de orientação divina, mas isso é possível através do conhecimento desse fruto do jardim do Éden, que abriu os dois caminhos diante dos olhos dos homens, para ele poder escolher o seu caminho reto. Antes da lei mosaica, muitos homens preferiram seguir o caminho reto, e foram salvos não pela lei judaica que não existia e nem pelo Evangelho, mas foram guiados pelas suas consciências daquilo que era certo ou errado. Enoque, José, Isaque, Noé e Abraão seguiram uma vida justa sem precisar de leis e das cartas dos apóstolos. Tudo foi através da consciência que desenvolveu o conhecimento do bem e do mal. Milhões de almas nos dias de hoje estão indo para o inferno, porque seguem o caminho errado da sua consciência. Mesmo que a pessoa não conheça a verdade e nunca tenha lido a Bíblia, isso não lhe faz inocente de não merecer o tormento do inferno, porque herdou o conhecimento do bem e do mal através do fruto. Qualquer pessoa sabe, mesmo sem nunca ter lido a Bíblia, que matar, se prostituir, cobiçar a mulher do próximo é errado. Isso não foi o conhecimento bíblico que trouxe, mas está na consciência da humanidade. Uma pessoa que nunca pisou os pés na igreja, sabe que as bebidas alcoólicas e as drogas trazem problemas sem precisar ler a Bíblia. Foi o conhecimento do bem e do mal do fruto do Éden que abriu a legalidade no mundo espiritual. Tem pessoas que não são crentes, e não fazem coisas erradas porque têm o conhecimento do que é bom e do que é mal que herdaram de Adão e Eva. Alguém já fez alguma coisa de errado que não poderia ter feito, que deixou a sua consciência pesada. Isso é independente de ser crente ou não, sendo bruxo ou não. Religião não impede que a consciência venha lhe orientar. Uma criança, quando começa a desenvolver a consciência e adquire o conhecimento do bem e do mal, ela já será julgada pelas suas escolhas. Lembrando que a criança, sendo inocente, tem que manter a sua pureza a respeito do conhecimento do mal, porque no dia que ela conhecer esse mundo de depravação, já não vai ser mais inocente, porque irá saber o caminho do bem e do mal, e a escolha de ser justa estará nas mãos dessa criança. Adão e Eva, quando comeram o fruto do bem e do mal,
já não eram mais inocentes, e pecaram por adquirirem o conhecimento da parte do mal. A tecnologia em geral, incluindo os games, tem trazido o conhecimento do bem e do mal para muitas crianças. Elas estão muito mais maduras no conhecimento do pecado, por causa das informações que estão vendo na internet. As suas mentes, ao receberem muitas informações, ficam adultas no conhecimento, e serão julgadas como adultos. As crianças de 30 anos atrás eram mais inocentes a respeito de assuntos sobre o sexo em comparação às crianças de hoje. A era dos computadores e androides vem amadurecendo as crianças sobre assuntos imorais, mortes, drogas e feitiçarias que estão nos sites, YouTube, canais de TV por assinatura, redes sociais e os games, dentro do conhecimento do bem e do mal, que desde o começo do mundo passou a existir, até antes da lei mosaica e o evangelho da graça. O princípio da legalidade espiritual para os demônios trabalharem está no conhecer do bem e do mal. Ninguém peca sem saber que aquilo é errado. Se fosse assim, Deus teria deixado Adão e Eva comerem do fruto sem avisá-los do perigo. Quem abre legalidade aos demônios, faz isso conhecendo as consequências que irão vir. As pessoas que vão procurar tarólogos, cartomantes, jogadores de búzios, ciganas e bruxas e cristais, sabem que estão procurando os espíritos, e não a Deus. Quem consulta videntes, sensitivas e espíritas, sabem a quem estão consultando. Quem procura um espírito kardecista, já sabe que vai consultar o espírito de um morto, e não a Deus. Isso é abrir legalidade consciente. Um crente revestido das armaduras de Deus, vive uma vida que fechou todas as legalidades no mundo espiritual. Os demônios procuram achar uma legalidade e não encontram, e ficam vigiando se o crente irá abrir uma abertura. Estou encerrando esse vídeo, e continuarei falando em outro vídeo.